Epístola de Judas, irmãos, versículos 17 a 19, hoje, Judas. (17 a 19). Diz assim a palavra do Senhor. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões segundo os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Amém. Deus, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, Pai, humildemente, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Por mais, Senhor, que às vezes o Senhor já tenha falado, Deus, e o nosso coração tenha ficado embrutecido, Pai, endurecido, Pai, a Tua palavra, que nessa manhã seja diferente, Senhor, que o nosso coração, Pai, seja completamente rendido ao Senhor, seja quebrado pela Tua palavra, Senhor, despedaçado, Senhor, por aquela, Senhor, que é uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Oh Deus, revela, Pai, revela-nos, Senhor, aquilo que muitas vezes está oculto, Senhor, no profundo do nosso coração, e nós não conseguimos nem admitir a nós mesmos, Senhor, que a Tua palavra, Pai, chegue até esse lugar, Pai, e promova uma poda, Pai, promova, Senhor, limpeza, promova restauração, Pai, promova, Pai, um novo frescor, Deus, para as nossas vidas. Ah, Deus, esse é o nosso pedido, Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã. Não nos deixe, Senhor, sair desse lugar da mesma forma que entramos, Senhor, mas fala, Pai, fala, nos ensina, Senhor, através da EBD, através de cada classe, Deus, cada professor que vai estar ensinando essa manhã. É o nosso desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos. Amém. Irmãos, a gente tem visto, né, viu vários domingos aqui, o quanto a situação da época de Judas, né, do povo para quem Judas está escrevendo, estava complicada, irmãos, complicada, né? A cada semana eles foram lembrados de eventos do passado, foram lembrados de exemplos de castigo, de destruição que ocorreram no passado, para tentar fazer com que o povo acordasse e percebesse a sua própria situação, sabe? Eu não lembro quem foi que comentou, nem se eu já disse aqui, mas eu vou dizer de novo, caso eu já tenha dito. Mas, irmãos, é muito mais vergonhoso, é muito mais doído quando a gente vê o nosso pecado na vida do outro, sabe? Algum pecado que eu cometo, aí eu vejo o outro cometer. Quando a gente vê de fora esse pecado muitas vezes é muito mais feio, sabe? É muito mais pesado quando você vê fora de si. Você vive ele, mas como é você, né? Você não consegue perceber direito, aí você vê ele em outra pessoa, faz você perceber o quão feio esse pecado é. Judas está tentando fazer isso, né, irmãos? Mostrando o pecado de tantos que vieram antes dele, né? Tantas histórias ele contou, história de anjos, ele usa o apócrifo de Enoque, ele faz de tudo para tentar convencer a sua plateia. E aí, depois de olhar para o passado, ele olha para o futuro e lembra daquelas pessoas do último dia, lembra daquelas pessoas do juízo de Deus, que foi o que a gente viu da última vez. Hoje, Judas ele vai se dirigir não mais para essas pessoas ímpias, não mais para esse público complicado, mas Judas agora vai se dirigir aos amados, né? O versículo 17 fala, mas... né, ele está fazendo uma contraposição agora entre aqueles homens terríveis, entre aquelas pessoas para quem ele quer chamar atenção, e agora ele olha para os amados, agora ele olha para o público que está ali na igreja, que está ali sendo fiel, né, e que eles não deveriam fazer uma coisa, irmãos, eles não deveriam
se esquecer. Ele diz, lembre-se das palavras anteriormente proferidas. Olha que curioso, irmãos. Para aquele público primeiro, aquele público terrível, aquele público blasfemador, aquele público que estava transformando a graça de Deus em libertinagem, Judas insta que eles se lembrem. E ao povo de Deus também ele fala com que eles se lembrem. Veja que o remédio é o mesmo. É se lembrar, irmãos, é ter uma memória um pouquinho melhor, sabe? Uma memória reavivada. E muitas vezes, irmãos, a gente fala, eu não tenho uma memória muito boa. Qual é, então, a solução para memórias que não são tão boas assim? A própria história bíblica fala de em várias oportunidades que o povo de Deus era chamado a fazer memoriais. Era chamada a construir, por exemplo, uma estrutura de pedra para que toda vez que ela visse aquilo, ela se lembrasse. O povo de Deus é chamado, então, para cear sempre e lembrar de tudo aquilo que o Senhor disse na noite em que foi traído, e a gente repete aqui mês após mês, mês após mês. Então, irmão, se você tem dificuldade de lembrar, muitas vezes é porque você não tem tido tanto contato assim com essas verdades dos apóstolos. Escreva isso pela casa, coloque no espelho do banheiro, no espelho do seu quarto, coloque isso onde você sempre vai ter contato. Encha o seu coração com as verdades que foram proferidas pelos apóstolos do Senhor. É isso que Judas ele está nos lembrando aqui, nós que somos amados do Senhor. E o que é que os apóstolos do Senhor estavam dizendo? No versículo 18, né? Judas aqui dá um resumo do ensino apostólico. Ele fala o seguinte: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Irmãos, a gente não pode se assustar com o mundo de hoje, a gente não pode ficar surpreso, porque Judas está dizendo que os apóstolos diziam isso desde o século I, irmãos. Só que aqui é interessante, né? Entra até um pouquinho no que a gente vai ver essa manhã, né? Sobre literatura apocalíptica, porque ele fala dos últimos tempos, né? E que diacho de últimos tempos é esse que não chega, né? Judas estava falando que os apóstolos falaram sobre os últimos tempos, mas até o último tempo chegar, são os últimos tempos, entende? A gente está vivendo os últimos tempos também, da mesma forma que Judas estava vivendo. Nesse tempo, irmãos, o que Judas disse que a gente deve esperar são pessoas zombadoras, são pessoas que andam segundo as suas ímpias paixões. E por que é que essas pessoas, o que é que essas pessoas estão zombando? Por que é que elas estão zombando? Porque essas pessoas não estavam acompanhando eles naquilo que eles estavam pregando, né? Naquilo que eles estavam proclamando, né? Eles estavam trocando, como eu disse, né? Transformando a graça em libertinagem, e, portanto, quem se recusava a fazer aquilo que eles estavam fazendo era tido como careta, antiquado, puritano, né? Neopuritano, né? Ou seja lá que nome você queira dar para essa pessoa que não estava se amoldando ao padrão desse povo pecaminoso que Judas está combatendo. E o pior, irmãos, eles achavam que eles podiam fazer o que eles estavam fazendo porque eles eram cheios do Espírito Santo. Olha como esse povo ele é iludido, né? Eles achavam que eles eram tão cheios, tão cheios, tão cheios do Espírito Santo, que eles, então, estavam autorizados a não precisar, então, cumprir algumas leis, cumprir alguns princípios que todos os mortais, que só os meros mortais, vamos dizer assim, estavam precisando cumprir. Eles se consideravam elite, né? E por isso eles se isolavam e promoviam divisões. Olha, a gente é assim, por causa disso, disso, daquilo. Vocês que não têm o Espírito são assim, assim, assado. Então, eles promoviam essas divisões. Para eles, por exemplo, se preocupar com a pureza sexual era algo extremamente ingênuo, né? Porque nessa época a divisão entre corpo e alma, e mente e espírito era muito alta. Então eles diziam, sexo é algo que a gente faz com o corpo que vai ser destruído e pronto. O que eu tenho que deixar preservado é minha alma. O corpo não. O corpo era desprezado como algo eminentemente mal, né? Era algo que não precisava se
se preocupar, com o qual eles não precisavam se preocupar. Logo, quem se preocupava era tido como ingênuo e era zombado, né? Quantos cristãos até hoje são zombados por conta da pureza nessa área das suas vidas, né, irmãos? Quantos mesmo? E por isso acabam entrando em um lugar aqui no versículo 19, que são separados desses que se consideram mais iluminados por não ter que seguir essas regras. Esses homens eram muito arrogantes, irmãos, e eles se pareciam demais com os fariseus. Eu não sei quantos sabem, né, o significado da palavra fariseu, apesar de haver um debate na academia, não é algo 100% cravado, né, mas a grande maioria ela concorda que a palavra fariseu significa separado. Os fariseus, eles se entendiam pessoas separadas, eles se entendiam pessoas que estavam nesse nível além. E como foi que Jesus tratou os fariseus? Da forma que eles queriam ser tratados. Jesus disse, olha, eu vim para os doentes. Vocês estão dizendo que vocês estão sãos? Beleza. Eu vim para trazer luz aos cegos. Vocês não estão dizendo que veio? Beleza. Eu tô lidando com vocês da forma que vocês estão querendo ser lidados. Vocês não estão separados? Vocês não são um povo separado? Então, beleza. Só que Judas, irmãos, ele desmascara isso. Ele está falando, olha, na verdade, essas pessoas, elas não agem do jeito que agem porque elas são iluminadas. Porque elas estão cheias e completas do Espírito. É porque elas não têm o Espírito. É porque elas não estão seguindo a inclinação do Espírito, mas elas estão seguindo a inclinação da carne. Elas estão seguindo os seus próprios instintos, irmãos. É por isso que elas estavam desprezando as ordenanças e a palavra do Senhor, porque elas não têm o Espírito. A gente falou aqui várias vezes, né, pregando em 1 João, quanto o Espírito é importante, o quanto o Espírito tem um papel fundamental para nos guiar a toda verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Irmãos, aquele povo estava pedindo para que distinções fossem feitas. O que eles não sabiam é que uma distinção nos últimos dias iria acontecer, e essa seria terrível. Eles seriam distintos também, aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Cada um deles iria para um lugar diferente. E que nós possamos, irmãos, como o apóstolo Judas, melhor dizendo, o autor, né, Judas aqui, nos lembra que nós precisamos reavivar a palavra dos apóstolos, irmãos. O que Paulo falou não é algo antigo. Se o que Paulo falou a gente tem dúvida quanto ao contexto cultural, social da época, o que é que a gente deve fazer? Opção 1, dizer bem assim, eu acho que é dessa forma, ou ir pesquisar, ou cair aí com a cara nos livros e tentar entender o que Paulo falou sobre as mulheres, o que Paulo falou sobre o véu, ou seja lá, que tipo de dúvida que a gente tenha, né, irmão, sobre coisas que são mais difíceis de entender. A gente não pode simplesmente desprezar porque a gente acha que era algo cultural, porque a gente acha que era isso ou aquilo outro. Menos achismo, irmãos, menos achismo e mais pesquisa na palavra de Deus, mais dedicação em saber o que foi que os profetas, o que foi que os apóstolos do nosso Senhor Jesus nos ensinaram. Amém?